Fala galera, voltando aqui para a gente finalizar a nosso aprendizado aqui de como consultar uma tabela periódica, beleza? E agora que vai acontecer a mágica, a gente vai dividir, fazer a divisão mais importante da tabela periódica e entender por que agora, você sabendo consultar uma tabela periódica, você nunca mais vai precisar fazer uma configuração eletrônica na sua vida. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai dividir a tabela aqui em duas grandes partes, tá? Períodos e famílias. Então pensa aqui como numa planilha do Excel, por exemplo. Os períodos vão ser as linhas horizontais, tá certo? As linhas, beleza? Que você vai ter um total de 7 períodos aqui, 7 linhas horizontais, tá certo? E as famílias vão ser as linhas verticais, que você tem um total aqui, ó, de 18 famílias, 18 linhas verticais. Tranquilo? Mas isso daqui, obviamente, indica alguma coisa. A tabela não tem esse formato estranho de bobeira, tá? Ele vai te indicar muita coisa e por isso você não vai mais precisar fazer a configuração. Primeira coisa, os períodos. Tá vendo que você tem um total de 7 períodos na tabela? Lembra que a gente estudou alguma coisa também que ia só até o 7, né? O átomo de Bohr, lembra? Que ia até a sétima camada, as camadas da eletrosfera, você ia da camada 1 até a camada 7? É isso mesmo. Então aqui o período onde está o elemento vai indicar quantas camadas preenchidas por elétron ele tem. Então o cara que está no primeiro período, ele tem uma camada com elétron. O cara que está no quinto período, ele tem elétrons em 5 camadas da eletrosfera. Então a camada de valência dele vai ser a camada 5, sacou? O cara que está no quarto período, a camada de valência dele é a camada 4, porque ele tem elétron em 4 camadas, e a camada mais externa é sempre a última. Entendeu isso? Então isso já ajuda bastante, porque olhando o período, a gente já sabe quem é a camada de valência do átomo, que já é uma grande ajuda, porque é a camada mais importante, é a camada onde vai acontecer a ligação. Tranquilo? Agora, próximo passo, família. A família vai te indicar o quê? A família, ela vai te indicar a valência da camada de valência, vai te indicar a configuração da camada de valência, a configuração eletrônica dela. Tranquilo? Aqui a gente consegue ver que a gente tem um total, ó, de 18 famílias, beleza? Como é que vai ficar isso? Ó, eu separei algumas coisas. Lembra que essa primeira parte aqui é o bloco S? Essa primeira parte mais o hélio, que é uma exceçãozinha que está lá do outro lado? Então, tenho duas famílias no bloco S, certo? Lembra quantos elétrons cabem no subnível S? Não é até 2? Então eu posso botar 1 ou 2. E isso faz total sentido, porque todo mundo que acaba na primeira família do bloco S vai terminar a configuração em S1. Olha aí que maravilha. E todo mundo que acaba na segunda família do bloco S termina a configuração em S2. Sacou? E assim vai acontecer com os outros blocos também. Aqui não tem o bloco D? Total de elétrons que cabe no D não é até 10? Então todo mundo que acaba aqui termina em D1, aqui D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Sacou? Aqui não era o bloco P? Bloco P. Então, ó, tem 6 famílias no total no bloco P. Acaba aqui P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Tranquilidade? Maravilha? Então vamos lá. Aqui a gente vai fazer mais uma divisãozinha. Eu sei que é muita divisão, mas a consulta também é um pouco complicada. Mas se vocês conseguirem aprender a consultar, vai facilitar muito a vida de vocês. Olha só, a gente vai dividir essas famílias em famílias representativas e famílias de transição. Tá? Vocês lembram, né? Aqui no meio, essa parte baixa da tabela, o bloco D, é que são considerados os elementos de transição, os metais de transição. Essa parte do bloco S e do bloco P são os elementos representativos. Então, as famílias representativas, você pode numerar as famílias de 1 a 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 18. Mas as famílias representativas, elas também têm uma nomenclatura especial. 1A, 2A, e aqui, que é a terceira família representativa, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, beleza? E essas famílias representativas, elas têm nomes, tá? Como é que é os nomes? Como é que são os nomes? Ó, família 1, que é a primeira família representativa, é o que a gente chama de metais alcalinos, tá? Os metais alcalinos têm esse nome porque alcalino significa básico. E esses metais alcalinos, eles são caracterizados por apresentar uma reatividade muito alta. Inclusive, se você colocar eles em contato com qualquer água, se você jogar ele na água, ele reage de uma forma muito explosiva, forma uma base, beleza? Um hidróxido, e libera gás hidrogênio. Então, os metais alcalinos todos têm essa característica.
A segunda família aqui, você tem os metais alcalino-terrosos, tá? Então, metais alcalino-terrosos. Quando você pula aqui para a terceira família representativa, você tem a família do boro. Por que família do boro? Porque o primeiro elemento dela é o boro. Pulando para cá, você tem a família do nitrogênio, porque o primeiro elemento é o nitrogênio. Pulando mais uma, você tem a família do carbono, porque o primeiro elemento é o carbono. Quando chega aqui, na família 16 e 17, você tem a família dos calcogênios e dos halogênios. E por último, na família 18, a família dos gases nobres, 18 ou 8A. Tranquilo? Maravilha. Agora vamos lá para a configuração eletrônica e por que isso é tão importante. Olha só, separei aqui alguns elementos e coloquei aqui na tabela para gente, tá? Coloquei o sódio, o ferro, o cloro, o neônio. Tranquilo? E aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer a configuração deles pela última vez para a gente ver quais são as ligações aqui. Primeiro do sódio, que tem o número atômico menor. 11, então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Primeira coisa que a gente identifica, camada de valência do sódio, camada 3. Qual período que está o sódio? Terceiro período. Maravilha? Então já é uma ligação, camada de valência é o período onde está o átomo. Segunda coisa, ele termina em S1. Aqui onde é que ele está? Ó, na família que termina com S1, que é a primeira família ali do bloco S. Show? E mais uma coisa, se eu quiser saber quantos elétrons o sódio tem na camada de valência, por ele ser um elemento representativo, eu posso lembrar dessa notação aqui, ele está na família 1A, então ele tem que ter um elétron na camada de valência. Sacou? Então se ele está na família 1A, ele tem um elétron de valência. Agora vamos para o cloro, mesma coisa. 17 aqui agora, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, tá? Camada de valência do cloro, ó, camada 3 também. Se você olhar aqui, ó, o cloro também está no terceiro período. Maravilha? Mais uma coisa, vamos lá. Ele termina em P5, tá vendo? Ó, se você olhar aqui, ele está justamente na família que termina em P5. Show? Agora, quantos elétrons o cloro tem na camada de valência? Lembrando que a camada de valência aqui é a camada 3, então você soma os elétrons do S e do P. Ele tem 2 elétrons aqui, com 5 elétrons, 7 elétrons. E se você olhar aqui a família do cloro, ó, família 7A. Beleza? Então, se você quiser saber a configuração eletrônica da camada de valência, que é o mais importante, basta você olhar o período e a família, que já vai te indicar. Se for elemento representativo, é só você lembrar da configuração A. Se for elemento de transição, a gente vai ver mais pra frente que é um pouquinho diferente. O neônio aqui, ó, o neônio é um gás nobre, tá? Tá na família lá 18. 1s2, 2s2, 2p6, ó, termina em 2. Camada de valência é a camada 2. Por quê? Porque se você olhar aqui, ó, ele está no segundo período. Show? Aqui ele termina em P6. Justamente aqui a família que ele está, P6. Se você somar os elétrons da camada de valência, você vai ter 8 elétrons de valência. E aí você vai ver aqui que ela é chamada de 8A. Tranquilo? Agora, dá para eu fazer isso com os elementos de transição? Até dá, tá? Então, primeira coisa, por que eles são chamados de elementos de transição? Porque você vai ver aqui o seguinte, ó, o ferro, ele está no bloco D, então ele tem que terminar no subnível D. Fazendo a configuração, você vê que ele termina aqui, ó, no 3D6, que é justamente onde eu esperava que ele terminasse, né? Porque aqui ele está no D6. Por que ele é chamado de transição? Porque o subnível mais energético dele não está na camada de valência. Isso vai dificultar um pouco na hora de você ver a configuração de valência. Então, como é que você faz para assimilar o número da família com a configuração dele? Você vai somar os elétrons da camada de valência. Quem é a camada de valência aqui? É a camada 4. Você vai somar esses 2 elétrons da camada de valência com os elétrons do subnível mais energético, que no caso aqui é o D6. Então, 2 com 6, você tem 8. Se você olhar aqui a família do ferro, você vai ver que ele está na família 8. Maravilha? Então, essas assimilações que você faz entre configuração eletrônica e tabela periódica vão te facilitar muito na hora de consultar e, por exemplo, você querer saber a valência e não precisar ficar fazendo essa configuração toda. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo a gente vai continuar falando das propriedades periódicas. Um abraço e até lá!